Graça e paz do Senhor Jesus, minha amiga, minha irmã, meu amigo, meu irmão, como você está? Você está bem? Quero cumprimentar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero te desejar uma excelente madrugada, um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, a depender do horário que você está assistindo esse vídeo. E eu desejo do fundo do meu coração que os dias que você está passando sejam dias melhores. Eu desejo que Deus ele possa conceder a você sabedoria. Eu desejo que o Senhor Deus ele possa conceder a você sabedoria, força, conhecimento, entendimento. Que tudo aquilo que você está passando seja revertido, que tudo aquilo que você está passando seja mudado, que haja uma reversão no quadro que você está enfrentando e que Deus ele possa te surpreender, que Deus ele possa satisfazer todos os seus sonhos, mas os sonhos que ele tem para a sua vida, que tudo aquilo que ele prometeu para você, ainda que você pense que está demorando, ainda que você pense que o sonho acabou, ainda que você pense que não dará mais certo, ainda assim, que você tenha esperança. Dito isso, se você ainda não me conhece nessa introdução, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Bruno Weiser e esse canal é o canal Pastor Bruno Weiser, um canal centrado, focado, dedicado a orações diárias, jornadas de orações diárias. Todos os dias nesse canal são postados e serão postados vídeos de oração, de tal sorte que o objetivo desse canal é para te ajudar, para você desenvolver a sua vida de oração com Deus, a sua intimidade com Deus. Nós estamos fazendo agora a oração das 3 horas da manhã, que é uma oração de guerra, que é nos despertar para a batalha espiritual, que é para nos despertar com a oração em Deus. E hoje é um dia muito especial porque hoje é o 10º dia, do nosso jejum de Daniel, um jejum que nós estamos fazendo de 21 dias e nós vamos ler a palavra do Senhor para nós fazermos hoje essa oração em Daniel capítulo 1, a partir do versículo 3. Nós vamos ver aqui a primeira vez que até então um jovem Daniel, que certamente ainda não sabia o seu chamado, Deus revelou para ele o segredo desse jejum de legumes. Mas antes de nós fazermos essa leitura, você sabe que eu sou pidão e eu preciso te pedir uma ajuda. Que ajuda é essa, pastor Bruno? Eu preciso que você se inscreva no canal, sim. Eu preciso que você se inscreva no canal, ative as notificações, que é o sininho. Eu preciso que você já deixe o seu like. Sim, eu preciso que você deixe o seu like aqui no vídeo, porque a inteligência artificial que faz a distribuição dos vídeos aqui da plataforma, ela só distribui se ela entender que o canal é relevante. E como que ela entende que o canal é relevante? Pelo número de inscritos, pelo número de likes, curtidas e comentários. Então, minha amiga, minha irmã, minha amada, meu amigo, meu irmão, meu amado, eu te peço, por favor, se inscreva agora, porque a metade das pessoas que assistem o canal, conforme está nas métricas aqui da plataforma, não são inscritos, ok? Então, preciso que você se inscreva, não custa nada, é rápido, é gratuito, você não será prejudicado em nada, porém o canal será prejudicado se você não se inscrever. Então, se inscreva, curta esse vídeo, dá o seu gostei, o seu like, o seu joinha, indica, porque a melhor indicação é o boca a boca, compartilhe esse vídeo e deixe aqui seus comentários. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um glória a Deus, um glória a Jesus, um aleluia. A cidade de onde você está falando, o estado, se você é do Brasil, se você é de fora, a cidade, a província, o país. Amém? Dito isso então, vamos lá para a nossa leitura. O livro do profeta Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim:
Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. A palavra do Senhor aqui, por que nós estamos meditando, lendo essa palavra? Hoje é o 10º dia dos nossos 21 dias do jejum de Daniel. Então, o que é o jejum? O jejum, ele é uma restrição alimentar. Mas o jejum que eu estou falando aqui não é o jejum intermitente que está na moda para fins de beleza. Não é um jejum para fins de emagrecimento. O jejum que nós estamos tratando aqui de uma arma espiritual. Sim, nós estamos falando de uma arma espiritual. Um jejum que, em primeiro lugar, obrigatoriamente deve ter uma restrição alimentar. Por que eu estou dizendo isso? Porque comer de tudo e ficar sem assistir televisão não é jejum.
comer de tudo, mas não ver um filme, não mexer numa rede social, não é um jejum. Isso é um propósito que você está fazendo, é um voto, ok? Tenha a sua serventia, tem o seu lugar, você vai obter experiências com Deus. Eu não estou dizendo que não é válido, não estou dizendo que não é eficaz, não estou dizendo que você não terá experiências nesses propósitos, nesses votos de abstenção. Então, toda vez que você diz assim, olha, eu não vou assistir televisão por tanto período, não vou assistir um futebol por tanto período, não vou mexer nas redes sociais por tal período, isso é uma abstenção, é um voto, é um propósito, e sim, vai te trazer fortalecimento espiritual. Por quê? Porque você, de uma certa forma, você está dominando a sua carne, você está dominando a sua vontade, você está dominando os seus desejos. Então, sim, tem a sua eficácia, tem a sua validade, e você terá e obterá experiências, mas não é jejum. Entende a diferença? Então, você vai ter experiências, mas não é jejum. Jejum obrigatoriamente. O jejum, na sua essência, na sua definição, ele precisa ter uma restrição alimentar, ok? Então você já entendeu o que é jejum? E nós estamos fazendo um propósito de jejum, ou seja, é uma abstenção, assim como as outras abstenções, é uma abstenção de alimentos, ok? Então, basicamente, esse é o jejum, ok? E por que ele agora é uma arma espiritual? Porque ele tem que estar andando junto com a palavra e com a oração. Porque se você tão somente faz uma restrição alimentar, mas não está acompanhado de oração, de jejum, e não há um alvo a ser atingido, isso é apenas uma abstenção como as pessoas normalmente fazem. Como você vai fazer, às vezes, um jejum de 12 horas para fazer um exame, um jejum de 8, 7, 6 horas para fazer um exame de sangue, para você ir no médico fazer uma endoscopia, ok? Mas isso por si só, ou para emagrecer, ou para fazer academia, não importa. Então, o jejum como arma espiritual, ele é sim uma abstenção alimentar, acompanhado de palavra, acompanhado de oração e com um propósito espiritual. Existe, por excelência, um inimigo a ser vencido, existe um conflito em curso, existe uma batalha em curso, existe uma guerra em curso que precisa ser vencida. Então é por isso que nós lançamos mão dessa ferramenta. E interessante aqui que nós somos privilegiados porque em todas as Sagradas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, Deus ele foi dando experiências. E por que isso está na palavra? Porque Deus ele queria deixar padrões para nós como igreja do Senhor. Ele queria deixar padrões. Então a palavra está dizendo que quando Daniel e seus amigos, que eram da tribo de Judá, da casa real, foram levados cativos e chegaram em Babilônia, eles tiveram um cardápio pré-estabelecido que eles tinham que comer da mesa, eles tinham que se alimentar do mesmo cardápio que Nabucodonosor. Não vai dar tempo aqui de nós explanarmos tudo nessa oração de hoje, mas o que eu quero pincelar alguns pontos rapidamente. Primeiro, o mais importante, que a alimentação importa. Eu queria que você escrevesse isso nos comentários. A alimentação importa porque o Espírito Santo de Deus, que já estava sobre a vida dele, porque ele já tinha sido chamado, escolhido para ser um profeta, o despertou para um conceito que alimentos nos contaminam espiritualmente. Porque a palavra do Senhor disse que ele assentou no coração dele. Mas veja bem, o Espírito Santo de Deus, que trouxe essa revelação ao espírito de Daniel, e ele na sua alma, que é onde fica o nosso livre-arbítrio, ele aceitou, ele concordou, ele entendeu, ele compreendeu que esse conceito espiritual, que os alimentos físicos que entram no nosso corpo, eles têm poder e interferem na nossa vida espiritual. Então, os alimentos, eles são sim, eles são muito importantes, eles
refletem na nossa vida. Você consegue entender isso? E de tal forma que ele entendeu que ele não poderia se contaminar. Só que ele tinha que comer. Ele estava numa guerra que ele precisava comer, ele precisava vencer. Então Deus deixou um padrão em que a restrição dele foi alimentos de origem vegetal, em que ele comia esses vegetais preparados e água, ok? Então veja, não tinha nenhuma outra coisa a não ser legumes e água. E a palavra do Senhor diz que, como ele não poderia, houve uma resistência, ele pediu que fosse feito um teste de 10 dias. E ao fim, no final desses 10 dias, ele e os seus amigos estavam mais robustos, mais fortes, mais viçosos, mais entendidos, mais preparados, e eles foram os homens mais sábios daquele lugar, porque o Espírito Santo estava sobre ele e Deus deu a eles sabedoria, conhecimento e entendimento. Então hoje é o nosso 10º dia de jejum de Daniel, em que nós estamos apenas comendo legumes, ou seja, alimentos de origem vegetal, nada de origem animal, alimentos de origem vegetal, preparados cozidos ou cru, ok? Ou batidos, esses vegetais, com um propósito de 21 dias, e hoje é o 10º dia. É o 10º dia. E qual o propósito, Pastor Bruno? O nosso propósito é uma aceleração do nosso calendário, é para que Deus traga uma aceleração de bênçãos que estão travadas, é pedindo também essa liberação desses projetos e bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Amém? Eu quero que você medite, que você leia depois com calma, faça suas anotações, deixe aqui os seus comentários e medite nessa palavra. Amém? Vamos fechar nessa hora nossos olhos e levantar as nossas mãos em oração? Senhor meu Deus e amado Pai, nesta hora nós oramos ao Senhor Deus, em no nome de Jesus, nesse 10º dia de jejum de Daniel. 21 dias, Pai, nós estamos jejuando, orando, colocando a nossa vida diante do Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos e te exaltamos e pedimos a Ti, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha consagrar, Pai, esse 10º dia. Agradecemos ao Senhor por 9 dias vencidos. Meu Pai, 9 dias já vencidos, estamos entrando agora no 9º dia. O propósito desse jejum, Senhor, a nossa oração hoje é para que o Senhor venha destravar as nossas vidas. A nossa oração é para que tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está bloqueado, tudo aquilo, Senhor, meu Deus e amado Pai, Senhor, que há uma guerra, um grande conflito nas regiões celestiais, que o Senhor envie os teus anjos e arcanjos de guerra, com espadas desembainhadas, os exércitos, as milícias do Senhor, da ordem de Miguel, da ordem de guerra, Senhor, para liberar para nós todas as nossas bênçãos. Nós queremos pedir também, Senhor, chaves novas, para que as portas que estão fechadas comecem a se abrir. Nós queremos pedir, Senhor, novas unções, novos dons, novos talentos, a graça do Senhor, a bênção do Senhor. Nós clamamos, nós oramos, nós pedimos, nós te suplicamos, Senhor, meu Deus e amado Pai, em nome de Jesus, venha derramada a tua graça, venha derramada a tua bênção. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, nós clamamos, nós oramos, que o Senhor venha derramada a tua graça, derramada a tua bênção, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha operar nas nossas vidas. Senhor, por favor, Senhor, libera palavras proféticas, libera os teus decretos, Senhor, e nos ajuda. Nós te agradecemos, nós te louvamos nessa hora por tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito, realizado e operado nas nossas vidas. E te pedimos, Senhor, uma madrugada de proteção, de guarda, de livramento. O sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. E a tua bênção nessa hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minha amiga, minha irmã, minha amada, minha querida, meu amigo, meu irmão, meu amado, obrigado por você ficar esse momento comigo. Te peço, por favor, indica essa oração para um parente, indica essa oração para um amigo. Eu te peço também, deixa aqui o seu comentário das suas experiências,
aquilo que você sentiu na hora da ministração, da oração, na hora da palavra. Deixa seu testemunho, deixa o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu boa noite, o seu glória a Deus. Se inscreva aqui no canal, por favor, ative as notificações e deixe o seu like, o joinha, o seu gostei. Eu te espero no próximo vídeo, que Deus possa te abençoar, graça e paz e tchau, tchau.